A matéria que está em discussão, ela tem o mérito de ajudar a resolver um problema crônico na Grande Vitória, que é a questão dos táxis. E esse problema é crônico porque, sendo a Grande Vitória composta por vários municípios, cada um possui uma legislação com referência a táxis, e essas legislações de cada município acabou gerando esse problema de que um táxi de um município não pode transitar no outro e vice-versa, mas isso se acentuou em Vitória em função de que grande parte dos táxis de Vitória serem controlados por uma máfia que não estão no volante, mas uma máfia que faz concessão de táxi para pessoas que não são motoristas de táxi, que são advogados, que são médicos, que são policiais militares, Polícia Federal, promotor, através de esposa, de filhos ou diretamente dessas pessoas que nós citamos aqui. Então, daí foi surgindo uma força nos táxis de Vitória, que eles começaram a querer tanto poder que criaram aqui, com a colaboração da Secretaria de Transporte de Vitória, um poder de polícia para proibir os táxis dos municípios virem aqui até trazer passageiro. E isso chegou-se às vias de fatos, sendo a Guarda Municipal de Vitória sendo usada para fazer apreensão de veículos dos outros municípios, até no posto de gasolina abastecendo. Ontem a CPI do Guincho ouviu um cidadão chamado Valdir, que é chamado pela mídia capixaba de Barão do Táxi, e ele confessou calmamente na comissão que é possuidor de 11 procurações com o táxi dele, 12, e disse quanto que ele paga de aluguel aos donos da placa, quanto que ele paga aos motoristas. Disse, inclusive, que os motoristas não têm carteira assinada, trabalham como autônomos. Quanto que ele recebe para comandar esses táxis. E ouvimos também o presidente da Associação dos Motoristas de Táxi do aeroporto. Olha bem como que as coisas acontecem. Criaram uma associação dos motoristas de táxi do aeroporto com a proteção da Prefeitura de Vitória, que dá sustentação jurídica para que eles funcionem no aeroporto com associação. E lá tem 73 associados. Os motoristas que têm ponto de táxi no aeroporto são obrigados a ser associados, senão eles não podem pegar corrida. Eles não podem apanhar passageiro no ponto de táxi da prefeitura lá do aeroporto. E temos denúncia também na CPI de que essa associação, ela distribui as viagens de táxi para pertinho para os taxistas mais fraquinhos, que não são do jogo, do esquema do Barão. Mas aqueles táxis fazem parte de um grupo de pessoas que utilizam-se dos pontos de táxi para ganhar dinheiro, eles ficam com as corridas melhores que aparecem no aeroporto. E certa vez, eu chegando de viagem, me deparei com essa situação que eu posso testemunhar que é verdade. Um passageiro na minha frente, que teria que pegar o táxi, estava na fila, quando disse que ia para Guriri, a moça da associação lá separou e chamou um outro motorista e deu a corrida para Guriri, para aquele táxi, e não deu para o táxi que estava na fila. Então isso confirma que a Associação do Aeroporto mantém uma proteção do esquema de máfia do táxi com o apoio da Prefeitura. E o presidente da APTA, que é a associação, disse ontem que essa associação trabalha com a fiscalização da Prefeitura, do Ministério Público e do PROCON. E entregou o Ministério Público lá como um dos que dão cobertura a essa associação.
Então, esse quadro que está se criando nos municípios são verdadeiramente absurdos. Recebemos ontem os taxistas de Guarapari que apresentaram farta documentação de que em Guarapari, deputados, está sendo feita uma licitação para concessão de ponto de táxi direcionada. E o pessoal lá em Guarapari fala, mas com medo, porque ninguém quer falar no meio da rua, que é um tal de Dantas que toma conta dessa licitação. E distribui os táxis para os companheiros, e lá já tem vereador que já recebeu ponto de táxi até para poder votar na Câmara projetos de prestação de conta, tudo quanto é projeto da Câmara. E o concurso foi denunciado, ninguém apura nada, já foi aberto o primeiro envelope, e nós então, através da comissão, a deputada Janete, a deputada Raquel, o deputado Marcelo Santos, deputado presente da comissão, votaram para a suspensão dessa licitação. E eu tive hoje no Tribunal de Contas cobrando a suspensão dessa licitação de Guarapari, porque é mais uma máfia criada para beneficiar e doar ponto de táxi para lideranças políticas em razão da eleição municipal. Porque só justifica uma prefeitura fazer licitação de ponto de táxi para poder dar ponto de táxi para os cabos eleitorais para eleger os prefeitos e eleger os vereadores. Então a matéria que está em discussão, ela é importante que ela venha regularizar o táxi metropolitano. Porque se você mora em Vila Velha, pega um táxi para vir a Vitória, o táxi de Vila Velha só não pode pegar passageiro nos pontos de Vitória. Mas ele pode deixar o passageiro em qualquer lugar, e se ele estiver circulando de volta para Vila Velha, ele pode atender qualquer pessoa que sinalizar. E a Guarda Municipal de Vitória quer que o passageiro aqui em Vitória só pode pegar táxi se for de Vitória. O que é um absurdo. É você estar interferindo no direito do consumidor para beneficiar uma máfia de pessoas que só querem ganhar dinheiro às custas do trabalho que deveria só ser dado ponto de táxi para quem é motorista. E nós tivemos no edital de licitação de Vitória, deputado Zé Esmeraldo, um edital para concorrência para ponto de táxi. E lá consta no edital que quem fala línguas, 1, 2, 3 ou 4, recebe uma pontuação. Quem falar as 4 línguas recebe 10 pontos. Mas isso foi no aditivo do tribunal, do edital, porque no primeiro edital a pontuação era menor. Depois fizeram um aditivo no edital para dar 10 pontos para quem apresentasse documentação. Sabe o que aconteceu? A primeira colocada, quando fez o edital sem os pontos do diploma, ela ficou em 168. Quando ela apresentou 4 diplomas de inglês, francês, italiano e espanhol, ela foi para o primeiro lugar. E esse diploma de inglês e francês, eu estou até procurando essa empresa que dá esse curso, porque ela em 60 dias aprendeu a falar inglês e francês fluentemente. A Comissão Parlamentar de Inquérito, inclusive, resolveu convidá-la para vir na CPI, que ela vai ser inquirida pelos professores aqui da Assembleia, que nós temos vários funcionários aqui que falam inglês e francês, para poder fazer uma avaliação de como que você aprende a falar francês em 60 dias. Então o projeto do deputado Marcelo Santos, ele vem ajudar a população e não proteger máfias, porque o cidadão da região metropolitana, ele tem que ter o direito de andar no táxi que ele quer. A prefeitura só controla ponto de táxi do município, ela não pode controlar o direito do cidadão de pegar o táxi que quer. Você mora em Cariacica, pode pegar um táxi lá e falar, fica me esperando aqui em Vitória que eu quero andar com você. Isso é um direito do cidadão. E aqui em Vitória eles querem proibir isso, para beneficiar 3 pessoas que sozinhas essas 3 pessoas têm 60 placas de aluguel. E elas ganham cerca de quase R$300 mil por mês.
esses 3 cidadãos alugando ponto de táxi, de quem é doutor, de quem é advogado, de quem é policial, de quem é comerciante, que conseguiu isso com as benesses criadas por essas licitações mafiosas que acontecem nos municípios do Estado do Espírito Santo.